Alguns clientes vão precisar que você seja racional e outros vão querer que você dê um abraço, um colinho, um chazinho quentinho. Todo mundo vende. Se você trabalha para uma empresa, você está vendendo o seu tempo. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Inflexão Talks, onde decisões mudam destino. E hoje nós estamos com uma convidada super especial, Egley Carvalho. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Fica à vontade aí para se apresentar. É uma grata satisfação estar aqui. Estou muito orgulhosa do projeto, né, de ter nascido aqui na Lemon e de estar participando hoje com vocês. E eu espero poder colaborar um pouco com a troca de conhecimentos, que ninguém sabe tudo, a gente está sempre trocando. Com certeza. E eu gostaria muito de conseguir, né, transmitir através dos meus conhecimentos o pouco que eu consegui chegar no coraçãozinho de alguém, né, com alguma inspiração, a gente sai daqui feliz. Com certeza. Para vocês que estão nos assistindo aqui, esse projeto do Inflexão Talks, ele nasceu através da Egley, então por isso que eu coloquei, né, essa chamada no início, que decisões, ela de fato muda destinos, né? Conexões, elas têm o poder de levar você a lugares que sozinho você não chegaria. E eu sou grata a Egley. Para quem está assistindo a gente aí, a Egley é da família. Ela cresceu com a minha mãe, né, com os meus parentes, e eu tive a graça de Deus de conhecer ela há pouco tempo pessoalmente mesmo. Nós nos conhecemos via Instagram, mas pessoalmente nós tivemos muita sinergia entre as nossas áreas de atuação e também como amizade, né? Acho que isso é o principal. Eu acredito que as conexões nunca são por um acaso, né? E eu acredito sempre que Deus está nas coincidências. Com certeza. Sempre. O nosso encontro, depois de tantos anos, eu convivi com a sua mãe na idade que você tem hoje, nós tínhamos menos do que a idade que você tem hoje, né? E esse encontro que a gente conseguiu conectar, talvez o propósito não fosse meu, talvez o propósito fosse seu, e eu fico muito feliz de poder ter aberto esse caminho, ter iniciado, para que você possa evoluir e trazer com você a evolução das outras pessoas, né? E sozinho a gente nunca faz nada, Cris. A partir do momento que você consegue olhar para um universo, o dia que eu cheguei aqui, a gente começou a conversar, eu falei, Cris, isso tem a ver com você. Foi verdade. Né? Então, assim, tá tudo bem, tá tudo certo e eu tô muito feliz de estar aqui. É isso aí, gente. Eu quero dar o espaço aqui agora para a Egley falar quem é a Egley, né? Antes de ser um profissional, existe uma pessoa e um caminho que foi trilhado para chegar no sucesso, né? Que é esse o nosso objetivo de trazer para as pessoas aqui. Fala para as pessoas um pouco de quem é a Egley, né? Eu sou uma criança que sonhou muito. Eu sempre brinquei, sempre adorava brincar de qualquer coisa, mas especificamente eu gostava de brincar de escritório. O meu pai uma vez quase me catou e assim, quase me matou, porque eu brincava com os carnês de INSS dele, porque era a coisa mais incrível ver um papel carbonado. Antigamente os carnezinhos de INSS eles vinham carbonados e eu achava demais poder escrever e ter um carbono ali, né? Então, me lembro que nós tínhamos uma cômoda em casa, somos em 2 irmãs, eu e minha irmã mais nova, e cada uma tinha 2 gavetas. Eu tinha 2 e ela 2, e uma das minhas gavetas não era para pôr roupa, uma das minhas gavetas tinha um mini escritório. Ali eu tinha os carnês do INSS do meu pai, eu tinha um carimbinho da Mônica, que eu passava a canetinha e dava uma carimbada, 5 minutos para passar a canetinha para poder dar uma carimbada. E a datilografia, aquela época era máquina de escrever, né? Então eu sempre tive essa paixão, que eu já tinha essa administração, esse misto de mundo corporativo dentro de mim. Nós somos de uma família circense, né? E eu falo sempre, eu falo no livro, inclusive, que foi a maior faculdade que a vida poderia me proporcionar, né?
no circo eu aprendi sem saber que estava aprendendo, né? Sim. Às vezes eu ouço alguns podcasts, eu leio um livro, eu ouço algumas pessoas falarem e eu percebo assim, quanta coisa eu já fazia e não sabia que tinha nome, Sim. né? Ah, mas o método X, gente, mas isso tem nome? Eu já fazia isso há tanto tempo atrás, eu nem sabia que tinha um padrão, que tinha um processo, enfim. Aprendeu ali na raça. Aprendi na raça. É, e dentro desses processos, o circo foi a maior empresa de empreendedorismo que eu pude participar. Eu via meus pais negociando quando chegava o circo no local. Meu pai ia negociar a luz na Light, naquela época não era Eletropaulo, era Light. Então ele ia negociar ele ia pagar a Light para poder ligar a luz no terreno. Depois, quando chegava, ele ia negociar com o vizinho mais próximo para que a gente tivesse água para abastecer, para a gente poder fazer comida, tomar banho, enfim, tudo que fosse necessário. Depois que o circo estava montado, eu via ele permutar ingresso. A gente trabalhava muito no interior de São Paulo. Para quem acha que circo é só animais ou números acrobáticos, né? A Cris ainda pegou um pouquinho mais para cá, Sim. mas na minha época, o circo tinha uma base de circo-teatro, onde as duplas, principalmente sertanejas, se apresentavam, porque eles não tinham divulgação em rádio. Música sertaneja só tocava em rádio de madrugada, né? Não tinha essa expansão que tem hoje. Ia para os circos. Eles iam para os circos para poder divulgar as músicas. Sim. E aí cada show tinha uma peça de teatro, que normalmente era música de sucesso. Então eles faziam o show e depois tinha a peça de teatro. No decorrer dos outros dias, a gente tinha um espetáculo baseado em peças de teatros diferentes, comédias, dramas, esquetes, shows musicais, mas não tinha bicho. Então, assim, a gente aprendeu a ser artista sem saber que estava sendo artista, Sim. né? Meu pai cobrava na coxia do palco, eu me lembro como eu devia ter, assim, uns 8 anos, e nas matinês, a gente que tomava conta do início das matinês, ali as crianças entravam e, boa tarde, criançada, como é que vai? E vamos animar, vamos tocar isso. E se ele sentisse que o público não estava envolvido no que eu estava dizendo, ele ficava assim, tá caindo, tá caindo, tá caindo. Era uma pressão psicológica para uma criança de 8 anos. Você tem um amadurecimento muito rápido, né? Exato. E ali a gente, inconscientemente, você vai criando uma maturidade de oratória, Sim. uma maturidade de concentração, de decorar textos e de negociação, né? Para mim, um dos momentos mais marcantes do circo, onde eu comecei a entender que eu tinha um dom ou uma técnica para vender, é que os artistas, eles lançavam um LP, naquela época era long play, o vinil, o famoso vinil, e eles iam, durante o show, eles vendiam uma rifa. Então eram aqueles canhotinhos, 2 canhotinhos, a pessoa que estava na plateia comprava, ficava com um canhoto e eu ficava com outro. Sim. E eu era a maior vendedora de rifa dos shows. Quando eles iam fazer shows no circo, eles já falavam, cadê a filha do Joanito? Porque ela que vende. Eu vendia rapidinho, no instantinho, eu saía vendendo todas as rifas, porque eles sorteavam aquele LP no final do espetáculo. Então ali eu comecei a entender que eu gostava de vender, que eu sabia o que fazer. Depois minha mãe foi me ensinando, minha mãe comprou o primeiro saco de pipoca, ó, você vai comprar um, vai vender a 2, vai ter um menino que vai vender para você, você vai pagar tanto para o menino. Me ensinou a começar a negociar para poder comprar por 1, fazer 5 e ter o meu dinheirinho para que eu pudesse pagar as minhas contas. Então, se falar que o circo, eu só vivi o circo e que era muito legal e nossa, a vida. Não, o circo foi a melhor escola que eu poderia ter tido em tantos aspectos: administrativos, oratória, marketing, desenvolvimento pessoal. Ele tem tanta abrangência na vida de uma pessoa. Sim, que é imprescindível não dizer o quanto ele foi e é fundamental na minha vida, né? Então, essa primeira fase que eu vivi no circo, eu acho que foi o melhor campo de concentração que eu poderia ter para o que ainda vinha pela frente. Perfeito. Nós temos, além, né, de hoje o nosso contato, nossa sinergia em negócios. A minha família também é circense, né? Cresceu com a Egla e a minha mãe, e meu pai posteriormente também conheceu a minha mãe.
Então, faz muito sentido isso que a Egley falou, até fiquei um pouco emotiva ela falando, porque eu também cresci, né, nesse ambiente circense, e muita gente me pergunta, Cris, você tem tanta facilidade de se comunicar, você tem tanta facilidade com câmera, de falar em público, de fazer vídeos para o Instagram, e é graças ao circo também, Sem né, essa dúvida. facilidade, porque você ali com 7, 8, 9 anos já se vê em um cenário de pressão, né, onde você tem que agradar um público, e se o Exatamente. público não sorri, você leva a culpa, né, assim, a Uhum. culpa é minha, se eles não gostaram. Então, você tem que fazer o melhor já desde muito cedo. E aí, saindo ali, você já coloca a sua roupinha preta, né, o seu Crocs, E e vai. vai vender a pipoca, a maçã do amor. Então, É, não é só o se apresentar, né, que é, ajuda bastante na comunicação, na oratória, né, e na questão de você saber se está fazendo certo ou errado, mas, de fato, na hora que você vai para as vendas, né, vai vender ali a pipoca, é, você tem que negociar, tá com 3 crianças, você tem que criar o desejo na criança. Então, tudo isso é, de fato, uma escola pra gente, é. né. E Você eu não sabe, sei se é dom, se é técnica, mas não, nós tínhamos é. desde cedo. Você sabe que uma coisa que me surpreende muito, e eu venho, às vezes, trazendo isso para o meu dia a dia, era a flexibilidade que a gente tinha que ter, sem noção total. Sim, E aí eu falo, não havia técnica, não havia ninguém que dizia assim, olha, o processo é esse, não, começa por aqui, depois vem para cá. Não tinha isso. Mas as estruturas eram muito pequenas. Então, eram grupos de pequenas famílias e ali a gente, cada um fazia algumas coisas. Mas, de repente, você via a pessoa lá no palco tocando bateria, de repente era aquela mesma pessoa que estava na porta pegando ingresso, a outra que estava na arquibancada para ver se não tinha ninguém passando por debaixo da lona. sim, Aí no segundo ato já tinha a moça que estava dançando no palco, estava vendendo pipoca, estava estourando, fazendo algodão doce. Então a gente tinha multifunções. é, Entender que aquilo era multifunções, na época jamais a gente imaginaria dessa jamais, não tinha um forma. nome, Não, né, não um tinha. nome. Hoje a gente sabe que no circo, além das habilidades que a gente criou, a gente também aprendeu a ser multifunções. Sim. Então, quando eu vim para o mundo corporativo, quando meu pai resolveu parar com o circo, para que a gente pudesse estudar efetivamente numa escola e alugar uma casa, tudo, eu tinha essas habilidades sem saber que elas tinham nomes, Sim. né? Multifunções. Então, eu fui trabalhar com 13 anos, fui ser recepcionista de uma imobiliária. Quando eu vi, eu cuidava da imobiliária, mas eu cuidava dos corretores que eram senhores de idade. Naquela época, o perfil de corretor era muito diferente do Muito perfil de diferente. hoje, né? Sim. Normalmente eram os velhinhos, né, que se aposentavam e se apropriavam da profissão. Então eu ajudava os velhinhos a fazer os deveres deles e eu já estava no administrativo. Quando eu vi, eu estava negociando casas para poder o cliente deixar para alugar. Por quê? Porque eu já tinha essa multifunção dentro de mim. Era comum fazer mais do que uma É coisa. normal, né. E hoje, se a gente trouxer isso para o dia de hoje, a gente tem um conflito muito grande, porque um funcionário hoje dentro de uma empresa, ele, a nova geração, ela se diz assim, olha, eu fui contratada para pôr este Sim. copo aqui. Se for para pôr aqui, não é da minha Sim. função, né? Não estou generalizando, por favor, mas Mas grande parte, né, age desta é uma forma. realidade hoje. Então, a proatividade que nós tivemos como aprendizado Sim. faz com que a gente esteja mais flexível para o mercado de trabalho hoje. Uma capacidade de adaptação também, Sem porque nós dúvida. passamos por muitas mudanças, né, de você tá um mês de um lugar, no outro mês o outro, é uma cultura diferente, é uma comida diferente. Não, e aprender ter muito sem ter nada, Sim. né? Para mim era assim, eu achava incrível, sempre achei, tá, gente? O palhaço, para mim sempre foi um ídolo, né? Ele é o cara que muitas vezes ele estava chorando, muitas vezes ele estava Sim. triste, às vezes até com um desvio ali, um pouquinho de bebida na cabeça para poder estar forte, Sim. né? E ele entrava no palco, ele era a sensação do espetáculo e tudo mais. Então, quanta resiliência isso traz pra Meu pai que gente. o diga. Hoje, eu me vejo assim, quantos dias a gente tá em casa, qualquer um de nós, né? A gente tá aqui, levanta, teve uma noite ruim, teve indisposto, tá com dor, tá com alguma coisa, mas a disciplina é maior do que a dor, a Sim. disciplina é maior do que a desculpa, e aí a gente levanta e faz o que tem que ser feito.
É aquela frase, né? Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito, não importa se tá com dor, se você tá com crise de ansiedade, se você tá Não, triste, se, enfim, com as certeza. diversas situações que acontecem, né, na nossa vida, porque eu acredito que as pessoas que estão de fora do empreendedorismo, elas olham para o empresário como um super-herói. Como se ele fosse uma pedra, sabe? Não tivesse ali os seus É, problemas internos, pessoais com a família, um grau de disponibilidade 24 é, horas por dia, sim, né? é mensagem 11 horas da noite e tá tudo certo que foi a escolha que nós fizemos. Mas existe, né, essa questão por trás, né, do ser É. humano tá ali, mas a gente tem que se adaptar ao cenário e Quando, fazer o que tem quando que ser feito. voltando a um pouco a quem eu sou antes de ser empresária, né? Eu tive essa capacidade de aprender a sonhar. E Sim, eu acho que esse é o grande segredo das pessoas, terem um sonho, sim. né? E qual era o meu sonho? É, eu queria ter uma casa. Eu sempre falava assim: eu vou fazer 18 anos, eu vou comprar um apartamento, eu vou comprar um carro e vou morar sozinha, né? Com 19 eu estava casada, pronto. Então, assim, nem tudo sai Sai, como a gente não gostaria que sai. fosse. Mas eu sempre tive o ímpeto de dizer assim: eu quero tal coisa, eu tenho essa taça, mas eu gostaria de ter uma, não de vidro, eu queria uma de cristal. O que eu preciso fazer, Sim. né? Então, as dificuldades vinham, Cris. Eu casei muito nova, né? Meu ex-marido, no caso, é, também tinha uma vida profissional limitada, vamos dizer assim, ficou desempregado. Eu tinha que me virar. Eu me vi me virando muito nova, muito jovem, né? Eu vendia natura, eu vendia roupa, eu vendia de porta em porta, eu carregava sacola, eu tenho marca no braço, eu tenho essa tatuagem aqui que é uma flor de lótus, mas eu tenho no marca no braço de carregar sacola lotada, de porta em porta. Quando ninguém vendia natura pronta entrega, eu descobri que se eu vendesse a pronta entrega, eu tinha um facilitador. E naquela época a Natura só vendia em catálogo, eu não sei se o pessoal lembra, mas não era hoje como a facilidade que tem hoje. Então eu vendia roupa. Então, às vezes, ele falava para mim assim: Nossa, tem uma conta de luz que vence hoje. E eu falava: Putz, tem dinheiro? Ele falava: Não. Eu falava: Espera aí. Tinha uma malharia perto de casa. Eu me lembro muito dessa cena. Eu ia na malharia, comprava 5 camisetas, por exemplo, a R$ 10. Saía com as 5 camisetas, vendia 20 nos grupos de escritório que eu já tinha trabalhado, nas empresas. O povo fazendo nariz torto, sabe? Nem sempre sendo aceita, nem sempre de tapete vermelho, mas eu ia lá, fazia o que dava para fazer, para pagar a conta de luz, voltava para casa e falava: a conta tá paga, né? Então, muitas vezes a gente vai passando por desafio que cada um tem um jeito de resolver, cada um tem um jeito de solucionar. Mas eu nunca deixei de sonhar. Eu queria, eu queria ter uma vida para mim melhor do que a que eu tinha visto os meus pais viverem. Eu casei com 19, eu tive meu filho aos 27 anos, porque eu queria ter uma casa. E aí eu disse assim: não, eu só vou engravidar quando eu comprar uma casa. Era muito comum, as pessoas hoje elas compram um apartamento na planta, vão pagando, né, e tudo mais. Naquela época você ia pagar aluguel, casava e tava tudo certo. Eu comprei a casa, eu engravidei 2 meses depois de ter comprado a casa, que era parcelada, enfim. 3 meses depois, 4, meu marido ficou desempregado de novo. Então eu passei uma gravidez dificílima, com um grau de dificuldade financeiro altíssimo. Eu trabalhava com telefone na época, compra e venda de telefone, que foi um negócio muito bacana. Foi onde eu consegui ter o meu primeiro, assim, puxa, que legal, isso dá certo, né? E eu estava com 7 meses de gravidez, mais ou menos, eu não vou esquecer disso nunca. A Telesp foi privatizada pelo Sérgio Mota. Então, quem comprava e vendia telefone, a partir daquele momento tinha um negócio quebrado. Foi o meu caso. Foi a primeira vez que eu quebrei como empresária, né? É, à beira de ter um filho. Meu filho nasceu, logo depois que ele nasceu, eu tive uma oferta de emprego para ser vendedora numa empresa de material de limpeza. E com 43 dias que meu filho tinha nascido, eu tenho registro em carteira. Os meus seios vazavam leite infinitamente, porque eu tinha muito leite. Então eu cortava um absorvente no meio, colocava metade em cada seio e ia trabalhar.
eu consegui um emprego que o meu chefe, que na época me entrevistou, ele dizia assim: o meu lado bom diz que eu tenho que te contratar, mas o meu lado ruim fala que você vai me dar problema, seu filho é muito pequenininho. E eu disse para ele: é porque eu tenho um filho pequeno que o senhor tem que me contratar, porque eu vou fazer o melhor que o senhor já viu alguém fazer na sua empresa. Eu preciso desse emprego. E aí foi. E aí a gente começou. Bruno hoje, meu filho, vai fazer 27 anos, dia 22 agora. Então eu atuo no varejo há quase 27 anos. De lá para cá muita coisa aconteceu, mas eu nunca deixei de sonhar. E quando eu sonhava em querer uma vida melhor, eu queria uma vida melhor para o meu filho. Porque meus pais sempre me deram tudo, gente. Nunca faltou nada, a gente nunca passou fome. A gente teve escassez de muita coisa, né? A gente sentia vontade, sentia. Queria comprar um danoninho, não dava, queria. Mas meus pais foram maravilhosos, né? Além de subsistência, eles me deram valores que são inegociáveis para mim hoje. Mas a gente teve muita privação de muita coisa. E quem tem filho sabe que a gente não quer que os filhos passem por o que a gente passou. Então a minha motivação passou a ser, a minha força motriz era levantar da cama e falar: esse cara tem que ter orgulho de mim. Ele vai ter orgulho da mãe dele. Eu não tinha faculdade, eu queria estudar, porque como que eu ia falar para ele que faculdade era legal se eu não tinha faculdade? Eu fumava na época. Eu parei de fumar porque eu falava: como é que eu vou dizer para o meu filho que fumar não é legal se eu fumo? Então eu fui me transformando conforme a maturidade foi chegando, e o Bruno chegou na minha vida para me transformar em todos os aspectos que eu entendia que não seria um bom exemplo para ele, né? Ele veio para o mundo, foi o momento mais desafiador da minha vida. Se a gente for falar aqui, eu vou ficar uns 5 dias falando, eu vou pular essa parte. Mas aí eu fui estudar, fui mudando de emprego, e aos poucos as coisas começaram a acontecer. Mas olhar para ele e entender que ele estava me motivando a ser alguém melhor, né? Custou eu ser uma mãe teoricamente ausente, né? Porque eu tinha uma escolha: ou eu trabalhava ou eu ficava com ele em casa. E eu acho que é uma escolha que muitas mulheres fazem hoje em dia. A gente vive aí no mundo da briga pela liderança feminina, pelo posicionamento feminino, mas é um paradoxo infinito isso, né? E eu tinha um combinado com meu filho de 1 ano e meio, né? Eu saía de madrugada, às vezes, para trabalhar às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, e ele estava dormindo. E aí meu ex-marido dizia para mim assim: o Bruno acordou e você não tava, ele chorou, tal. Aquilo me dilacerava, né? Então o que eu fazia? Eu passava batom e eu deixava uma marquinha de batom na mão dele. Então para não acordar ele beijar no rosto, eu deixava na mãozinha dele. Então todo dia de manhã ele acordava, a primeira coisa que ele fazia era olhar se a mamãe tinha deixado a marquinha de batom. Foi um combinado que a gente fez e que deu muito certo. De vez em quando, hoje, já adulto, ele fala para mim assim: deixa uma marquinha de batom para mim, quando ele tá carente, né? Então, essa foi a primeira etapa da minha construção como empreendedora. Bom, vamos tomar uma água aqui e vamos encerrar o primeiro bloco e já já a gente volta com o segundo bloco do Inflexão Talks. Meu Deus do céu, esqueci de marcar minha consulta. Nossa Senhora. Oi, Laura, boa tarde. Oi, tudo bem? Gostaria de marcar uma consulta com vocês, por favor? Claro, vamos agendar na sexta-feira. Você comentou às 8 horas, né? Isso. Ok, marcado, Laura. Tá bom. Muito obrigada, viu? Graças a Deus que a Aline, você existe, arrasou. Nossa, que rápido. Perfeito. Consulta agendada. Adoro.
mais recompostos agora. Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Foi um bate-papo muito gostoso saber como que a Egley começou, né? A história de vida dela. E agora nós vamos entender a trajetória dela para o mundo das vendas. Como que foi que ela começou e chegou onde ela está hoje, com uma empresa incrível, que fez 18 anos esse mês também, verdade. né? Parabéns! Obrigada. Pode falar para as pessoas, Egley, a sua trajetória profissional. Eu atuo no varejo, como a gente disse no último bloco, desde que meu filho nasceu. Então, nós estamos falando aí de quase 27 anos que eu atuo no varejo. Comecei como vendedora, sempre fui vendedora externa, né, no varejo. Trabalhava com um carro capenga, caindo aos pedaços, que não tinha assoalho e a gente ia improvisando, né? O Bruno cansou de ir amarrado no cinto de segurança no Moisés, porque não tinha condições de ter cadeirinha, né? Enfim. E eu fui escalando, fui fazendo transições de uma empresa para outra. Aos poucos eu almejei cargos de coordenação, de supervisão, de coordenação, de gerente regional, até chegar a gerente nacional de uma indústria no segmento de bebidas, aqui na cidade de Valinhos. Trabalhei por quase 8 anos nessa indústria, visitei 17 estados do Brasil. Eu falo que eu conheço 17 aeroportos. Não é que eu conheço 17 cidades, eu conheço 17 aeroportos. Porque você chega na cidade, o representante tá te esperando no aeroporto, ele te pega no aeroporto, te leva para o cliente, quando sai do cliente ele te leva para o hotel. Então, não tenho que conhecer, Sim. né? Normalmente você faz esses bate-voltas. Depois disso, eu voltei para São Paulo, eu tinha ido morar em Valinhos, voltei para São Paulo e eu consegui uma colocação. Comecei a trabalhar com representação comercial informalmente. Eu sentia que eu precisava ter o meu próprio negócio, mas, como todo negócio que começa, sem reserva, sem preparo, sem planejamento, não se sustentou e eu precisei voltar para a indústria. Voltei para a indústria, fiquei alguns anos no mercado como gerente de uma indústria de óleo composto. Naquela época podia ter azeite nacionalizado, enfim. A gente fez um resultado muito bacana e uns 3 anos depois essa indústria passou por uma dificuldade, não conseguia pagar os salários. Era uma indústria bem sucedida, o dono bem sucedido com uma indústria mal sucedida. Sim. Então todo o dinheiro que entrava de alguma forma não ficava dentro da indústria. Dono rico, empresa pobre. Isso. E eu fiquei muitos meses sem receber salário. E aí eu dei uns 2 passos para trás, recalculei a minha rota ali. E ali eu me vi de novo vendendo as coisas. Só que ali eu comecei a vender em rede social, brechó, desapego. E aí quando acabou as minhas coisas que eu tinha para vender, porque a essa altura eu já estava separada e eu estava criando o Bruno sozinha. Sim. Eu precisava cuidar daquele serzinho que estava ali, pagar a escola para ele ficar o dia todo, porque eu tinha que trabalhar. Precisava dar um jeito, né? Então eu comecei a vender as coisas nas redes sociais. E quando acabou as minhas coisas, o que eu fiz? Mãe, o que você tem para vender aí? Vamos dar uma olhada. Tem bolsa, tem sapato. Quando acabou as coisas da minha mãe, eu falei assim, e se eu pegasse as coisas das minhas amigas e cobrasse uma comissão e vendesse para elas? E eu comecei a pegar as coisas das amigas. Quando eu olhei a sala da minha casa, parecia uma loja. Tinha arara, tanque, assim, legal. cheio de sapatos, porque vinham os sapatos, eu lavava, engraxava para tirar foto, para postar, para fazer. E eu trabalhando. Eu fui fazendo isso paralelamente, porque a empresa precisava que eu continuasse vendendo para ela poder ter dinheiro para voltar a pagar. Né? Então eu não podia também parar ali. Assim foram 6 meses nessa loucura, né, de trabalhar em vários lugares, fazer entregar resultado para a indústria, resolver os problemas da indústria, porque a indústria também começou a passar por dificuldades e isso gera dificuldades com o cliente. Troca de título, atraso de duplicata, entrega que não vai. Então, assim, essas demandas negativas, elas começam a acontecer. Afetar. Até que chegou um momento em que um dos representantes da minha equipe, eu tinha uma equipe de representantes, ele conversando comigo um dia, nós saímos para fazer rota e ele
acabei me desabafando com ele, né? Eu falei, eu tô sem receber, tá muito difícil, tô fazendo o que dá por fora. E aí ele disse assim, olha, fica tranquila, vai dar tudo certo. Nesse momento, um cliente dele, que me conhecia, mandou me chamar. E esse é um momento que eu acho que vale, sabe? A gente entender que tem muita gente que ajuda a gente, tem gente que não ajuda, mas tem gente que acolhe a Sim, gente nesse momento. sim. Nesse momento que eu estava sem receber salário, trabalhando, vendendo as minhas coisas para poder compor comida dentro de casa, pagar os meus compromissos, um cliente que me conhecia, ele não era meu cliente direto, ele era cliente do meu representante. Ele disse o seguinte: manda chamar a Egli que eu quero que ela venha falar comigo. E ele era um estilo meio rústico e sistemático, shrekizado, sabe assim? Grosso mesmo. Brutão. Brutão, mas assim, um coração que não cabia a ele. E ele me chamou e disse assim: Egli, o fulano me falou que você tá com dificuldade, é isso mesmo? Ou ele tá inventando moda aqui para vender, para tirar pedido, né? Papo de vendedor. Papo de vendedor. E eu falei, não, realmente o momento não está fácil. Ele me deu 2 cartões de visita e disse assim, era uma rede grande de supermercados. Ele me deu 2 cartões e disse, olha, essas 2 empresas, elas querem entrar aqui para vender. Você vai procurar os gerentes e vai dizer para eles assim, fulano mandou te procurar e se eu for a representante, ele coloca em linha. Eu falei, é sério? Ele falou, é sério. E eu saí dali, toda emocionada, não sabia o que fazer com aquela informação. Chance na mão. E eu assim, né? E agora? Liguei para as pessoas, consegui pegar as representações, catei minha bolsinha e voltei lá no cliente. No dia seguinte, voltei lá. Seu fulano, olha. E eu tremendo, porque o cara era, assim, grosso mesmo. E eu tremendo, falei para ele, eu consegui falar com as pessoas e uma empresa era uma empresa de arroz. O nosso representante me disse que você está em dificuldades, que você não está tendo condições de receber. Então, viu o preço do arroz? Eu falei, vi o preço do arroz. Sim, senhor. Ela assim, né? Sim, senhor, viu o preço do arroz. Viu o preço. Ele falou assim, então vamos fazer uma conta. Gente, por Deus. Ele fez assim, ó. Setembro eu vou comprar, outubro você vai me entregar, novembro eu vou pagar e dezembro você vai receber. Não vai faltar nada na mesa do seu Natal e do seu filho. Onde quer que esse senhor esteja hoje, eu quero dizer que eu continuo sendo muito grata. Esse homem não só salvou aquele momento difícil financeiro, como ele mudou a minha vida. Porque eu tive coragem de recalcular a minha rota ali e ser representante com a cara e a coragem. Ali foi o meu ponto de virada. E foi o momento em que eu decidi sair e assumir a minha representação. E aí, quando ele disse não vai faltar nada, ele disse para mim, então me mande 12 carretas de arroz. E quem é representante sabe que um pedido de 12 carretas de arroz realmente é um grande pedido. É um bom pedido. E aquele realmente foi o start que eu falei, é por aqui que eu vou. Eu ainda fiquei nessa empresa mais 6 meses aproximadamente, porque o meu diretor não conhecia do mercado de São Paulo. Então, eu me predispus a ficar com ele até que ele arrumasse uma outra pessoa. E a partir do momento que ele conseguiu ter uma outra pessoa, eu abracei a representação comercial, peguei minha pastinha, meu computador, trabalhava em casa e comecei a trabalhar como representante. De porta em porta, um cliente que indicavam, sem muita ideia, porque um ponto que é muito difícil, muito diferente e que eu demorei quase 1 ano para descobrir é que o primeiro ano que eu agia como representante, que eu estava atuando como representante comercial, eu tive muita dificuldade. E aí você fala, você teve dificuldade com o cliente? Não, porque eu era muito bem relacionada nos clientes. Mas eu era a gerente que saía para vender. E gerente, gente, na boa, com todo respeito à categoria, né? O gerente vai lá para resolver um problema, para fazer lobby, muitas vezes para traçar um JBP, mas ele não é o cara que faz vende. O fechamento do negócio. Não é o cara que vende. E um dia eu, aos prantos, eu falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu saio para vender, eu visito meus clientes, eu vou lá, faço meu dever de casa e eu não fecho o pedido.
E aí, como uma comunicação do além, assim, realmente uma intimidade com Deus, Deus falou pra mim, você é gerente, você tem que deixar de ser gerente e ser vendedora. Sim. E aí eu comecei a mudar o meu perfil de agir, a minha forma de conduzir os negócios, e eu entendia que toda visita podia ser conduzida daquele mesmo jeito, mas tinha que chegar num ponto em que eu tinha que ser mais incisiva, que eu tinha que ter o Sim. fechamento da venda, Tinha que finalizar. finalizar o processo. E aí começou a dar certo. Eu comecei a fechar os negócios, a empresa, eu comecei a ter mais representadas, comecei a não dar conta, e aí eu vi que eu precisava de uma pessoa para me ajudar. Mas quando você fala assim, eu preciso de uma pessoa para me ajudar, você não vai pôr a pessoa dentro da sala da sua casa para digitar pedido ali junto com você. Sim. Eu resolvi alugar uma salinha pequena e comecei a trabalhar ali com a minha salinha e uma assistente. Ela digitava pedido, eu saía para vender, ela cuidava das coisas para mim administrativa, a gente fazia meio que tudo meio junto. Aos poucos, eu precisei de mais uma pessoa, e aí eu mudei daquela salinha, sempre pagando aluguel, uma salinha maior, uma salinha menor, muda os móveis, vende móveis, desmonta móveis, monta sozinha, desmonta, e vai, faz. Faz tudo da empresa, né? Enfim, até que chegou um momento que eu tinha uma sala um pouquinho melhor, mais bonitinha, tal, eu já tinha algumas representadas, e as coisas começaram a realmente ter um resultado do trabalho que eu vinha fazendo. E eu tive a oportunidade de comprar uma sala, que é o escritório que a gente tem hoje. Em 2021, anos passaram, né? As pessoas olham e falam, mas a pessoa tem... Não, gente, não tinha nada. Eu não tinha... Eu disse isso esses dias num vídeo que eu gravei no aniversário de 18 anos da Lotus. Eu tinha um filho de 8 anos, muita fé e um CNPJ. Coragem só veio depois pela necessidade mesmo. Sim. Né? E hoje a gente tem uma estrutura, né, própria, a gente tem 4 funcionários CLTs diretos, mais uns 150 indiretos que trabalham para a gente, através da gente, mais de 15 indústrias parceiras no nosso negócio, mais de 350 clientes ativos por mês, e esse é um resumo muito rápido, né, Sim. desses 26 anos de varejo e 18 anos da Lotus. É muito emocionante, né, toda essa história. A gente deu algumas pausas aqui, né, Egley, para se recompor. E eu falei no primeiro episódio do programa, e vou repetir aqui novamente, que muito se assemelha às histórias dos vendedores e dos empresários, né? Muitas vezes ele começa a empreender, ele começa a vender por necessidade, né? E a gente vê as histórias sendo contadas aqui e no nosso meio, em que o vendedor, ele chega num estágio da vida dele em que ele precisa dar um jeito. Ele tem um filho, ele tem um porquê e um porquê muito forte, e ele precisa dar um jeito de vender algo. E aí é quando você vai pensar em alguma forma de vender um produto, um serviço, de fazer uma parceria com alguém para trazer a comida para dentro de casa, e com muito esforço, com muita coragem, com muita garra e fé, né? Porque eu acredito que Deus, ele tem um propósito na vida de todo mundo, e nós passamos por muitos desertos, muitas vezes que nós não entendemos, mas sempre é para chegar na terra prometida, né? Sempre nós temos um local de refúgio. De acolhimento, nós né? temos pessoas que vão entrar no caminho para ser a nossa coluna de fogo, muitas vezes, e vamos ter pessoas também que vão ser obstáculos, mas o que eu quero dizer para você que está nos assistindo, não desista. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista de empreender, por mais difícil que seja a sua trajetória. Até porque o teu sucesso pode estar a um passo da sua desistência. Exatamente. Quando você fala assim, eu não aguento mais, ele tá a 2 passos do que você não aguenta mais. Então, arranje forças, como um atleta que vai cruzar uma linha de chegada.
cansado, exausto, exaurido, pingando Cansado. suor, dê 2 passos, porque você não sabe o que está a 1 metro de distância do seu sonho. Conta para as pessoas qual foi a sua virada de entender que talvez a venda, da forma que você aprendeu, que te gerou muitos resultados, não era dom, e você deu uma melhorada com as técnicas, foi estudando, foi melhorando. Eu ouvi muitos anos da minha vida que para ser vendedor tinha que ter um dom. Sim. Tinha que falar bem, tinha que se comunicar bem. Com o passar do tempo, a gente trabalhando, estudando e com a vivência, eu entendi que tem algumas pessoas que realmente têm o dom da palavra, o dom da oratória, porém não tem técnica. Sim. Então, eu acredito piamente hoje que qualquer pessoa sem a menor experiência, ela pode se tornar um vendedor de elite. Sim. Com técnica, com treinamento, com planejamento, com aprendizado. Tudo que você faz repetidamente, focado, direcionado, você tende a ser bem sucedido. Com Então, certeza. vendas é técnica ou é dom? Sorte daquele que tem a técnica E o e dom. carrega o dom, né? De Sim. lambuja. Mas vinha muito de um preceito de que eu não dei certo, por exemplo, fui ser advogado, não consegui ser advogado. Vai ser vendedor. Eu fui Sim. ser engenheiro, não dei certo. Uhum. Eu não estudei nada, porque Você eu não vendedor. quis, eu vou ser vendedor. Sim. E antes era o fatídico vendedor de consórcio, né? O coitado que explorava, ou o televendas, o telemarketing. Então, hoje não. Hoje eu vejo vendedores de consórcio de primeira linha. Eles estão aptos, treinados, com condições assim de argumentação plenas. Então, não tem preconceito, gente. Vendedor é a melhor profissão do mundo. Sim. E eu acho que não existe uma profissão que em algum momento alguém não esteja vendendo alguma coisa. Tem muito esse preconceito, né, sobre vendas. Tem. Eu ouvi esses dias, inclusive do Flávio Augusto. O pai, quando tem uma criança, né, ali, o que você vai ser quando você crescer? Ai, pai, eu vou ser advogado. Ai, que orgulho, meu filho vai ser advogado. E você? Eu vou ser médico, pai, quero ser doutor. Nossa, o meu filho vai ser doutor. Aí ele chega um outro pai e fala, e você, meu filho, o que você quer ver? Eu quero ser vendedor, papai. Ai, meu Deus do céu, meu filho quer ser um Zé Ninguém na vida. E, assim, gente, se você é advogado, você precisa vender. Não há, nesse mundo, ninguém que não venda. Até o seu filho vende. Ele te vende uma ideia, ele te vende um desejo, ele quer um brinquedo, ele vai te vender o porquê que aquele brinquedo é importante para ele. Então, existe muito esse preconceito, né, ainda com vendas. Eu até queria fazer um comentário para complementar esse raciocínio. Veja, esse preconceito ele é dado pela população de um modo geral, pelos segmentos de um modo geral, porque parte disso vem do próprio vendedor. Sim. Ele mesmo não se autovaloriza. O que você faz? Eu sou vendedor. Eu vendo, não sei o quê. Sabe assim? Então, Sim. existe um preconceito intrínseco Interno. que vem dele em Sim. não assumir o que ele é. E a combinação do despreparo, né? Imagine o seguinte, qualquer atleta de qualquer esporte que vá se preparar, Sim. ele treina, ele aprende, ele acorda cedo, ele tem horas de treino por dia, ele tem alimentação corrigida, ele tem um contexto de coisas que o preparam para o treino. Sim. Não é nem para a competição, é para o treino. Na competição é a finalização. Então, a jornada de um atleta, eu estou fazendo uma analogia aqui Sim. com o atleta, porque a disciplina faz a diferença. Exatamente. A maioria dos vendedores que a gente via entrar no mercado de trabalho, hoje está um pouco mais criterioso. Estão ficando para trás. Estão ficando para trás. Não se preparam. Exatamente. Acreditam que vender é falar muito. E vender hoje é escutar muito. E empurrar, né? De qualquer jeito? Não. Fala. Eu sempre brinco que tem venda é efeito bumerangue, né? Vem como pedido e volta como problema. Né? Então, não vale. Uma boa analogia. Mas essa falta de preparo e dedicação, qualquer coisa que você vai fazer na sua vida profissional, você tem que ter disciplina, ter um preparo, um planejamento, porque alguém vai ser sempre melhor do que você. Sempre tem.
Esses dias eu disse no escritório, estava o pessoal reunido lá, e é muito comum na nossa linguajar, a gente fala assim, né? Ah, eu fiz tantas visitas, eu fui não sei o que, eu Sim. fiz tantas visitas. Essa semana, olha, bati 40 visitas, não sei o quê. Tá. E eu quieta, ouvindo e inquieta. De repente eu fiz assim, gente, o negócio é o seguinte, achei onde é que tá o erro. Aí o pessoal ficou olhando pra mim, falei, quem faz visita é parente. A gente sai pra rua pra fechar negócio. A gente A não sai pra fazer visita. mentalidade tá ali. É isso. Sai pra rua pra fechar negócio, não é pra fazer visita, não. Visita é amigo, Exatamente. parente, sogra. Isso é visita. Vendedor sai pra rua Pra pra fechar negócio. É isso aí. Agora vamos lá para as nossas perguntas aqui. Jogo rápido. Egley, Jogo rápido é difícil, né, gente? venda é dom ou técnica? Técnica. Sempre. Técnica. Show. Vamos Você lá. mandou ser rápida. Se quiser, a É. gente fala mais. Explicar o produto ou diagnosticar o problema do cliente? Sempre diagnosticar o problema. Se você diagnostica o problema, você tem como entregar a solução que ele precisa e aí não tem valor que pague. Vender preço ou valor? Valor, sempre, sempre. Não importa se você está vendendo uma caneta ou um Rolls Royce. A caneta, se for a caneta que vai assinar a escritura da sua tão sonhada casa, ela vai ter um valor muito maior naquele momento. Maravilhoso. Conexão emocional ou argumento lógico? Equilíbrio. Você precisa ter argumento lógico. Eu gosto muito de analisar os perfis de clientes, né? Através principalmente do método DISC, Sim. que dá pra gente depois até fazer um briefing aí pro briefing. pessoal, para você entender se ele é dominante, se ele é mais introspectivo, se ele é mais falante, se ele é objetivo, enfim. Essas técnicas ajudam, tudo é técnica, Tudo é técnica. ajuda a gente a diagnosticar melhor para que caminho você vai conduzir a sua negociação. Então, nesse momento, é a hora de você ter um feeling de saber se você entra com racional ou com emocional. Alguns clientes vão precisar que você seja Mais racional, decisivo. incisivo, Sim. objetivo. E outros vão querer que você dê um abraço, um colinho, um chazinho quentinho. Isso aí. Última pergunta. Cliente disse que vai pensar. Você insiste ou você agenda para ser mais estratégico na próxima? Eu agendo para ser mais estratégico na próxima. Aliás, uma técnica que a gente estimula, né, a nossa equipe a usar, como nós temos visitas recorrentes, a gente faz manutenção de clientes, né? A gente Sim. não vende uma vez para um cliente, a gente vende todos os meses para os mesmos clientes. Então, uma das estratégias é nunca sair de uma visita sem a próxima agendada. Né? É um ciclo. relacionamento. É um né? ciclo. Você doutrina o teu cliente, você se doutrina e você aprende a se preparar para a próxima visita, fazer follow-up, sabe? Nesse meio tempo, você está preparado para a próxima. Sim. Se você fica na dependência de agendar e o cliente está ocupado, ele vai postergar, porque na maioria das vezes você é a 95ª prioridade da vida dele, Sim. né? Então, o ideal é já sair com um agendamento posterior já agendado. Peguem as dicas. Peguem as dicas. Finalizando aqui o nosso podcast, vou pedir para a Egley, depois dessa aula que vocês tiveram, assista, salve, manda para o seu chefe, manda para o seu vendedor, para a sua equipe. E, gente, mastiguem todas essas dicas que a Egley deu aqui. Eu quero que você deixe uma mensagem para os vendedores e também para os empresários de toda essa jornada. Bom, acho que uma das coisas que me fizeram escrever esse livro foi justamente juntar a ânsia dessas duas pontas, Sim. do vendedor e do empreendedor, né? Durante muitos anos nessa minha jornada, eu encontrava livros, eu ia participar de workshops, assistir palestras, via vídeos de vendas e todo mundo falando mais do mesmo. Sim. Quando eu fui escrever o livro, eu quis escrever coisas que eu não ouvi durante a minha jornada. Naquele momento que você está sozinho dentro do carro, que você fala, caramba, eu saí ontem, não vendi nada, saí hoje, não vendi nada, eu preciso fechar a meta, eu preciso garantir meu emprego. Então, esses momentos
eu quis transformar em mensagens dentro do livro. E ainda há pouco, fora aqui do nosso bate-papo, a gente estava conversando, quando você é um empreendedor, você não é simplesmente empreendedor, né? Sim, Voltamos lá no primeiro bloco, você é multifunções por natureza. exato. Você é financeiro, você é RH, você é comercial, você é marketing, cobrança e tudo mais, Tudo. administrativo. Sim. E o empreendedor, quando ele consegue ter o operacional dominado, delegado às pessoas certas, né? Quando ele consegue delegar isso para as pessoas e ele consegue ter um olhar mais estratégico, o resultado vem por consequência. Sim. Eu tenho um exemplo, esses dias eu estava passando na mesa de vendas e uma vendedora me chamou e falou, Egli, eu tô com uma dúvida aqui, assim, assim, assim. Sabe aquele momento que você para? Eu parei, arranquei o óculos, qual que é? E ela começou a falar e eu comecei, não, vamos fazer isso, e se você fizer dessa forma, e se você fizer dessa forma, assim. Mas você já falou com aquele cliente para oferecer isso? Eu fiquei uns 15 minutos com ela. Ela Professora. encheu umas 3 folhas e falou assim, dá para você ficar aqui comigo o dia inteiro? Falei, eu queria muito estar mais no estratégico, né? Por enquanto, eu ainda tenho muita coisa do operacional que eu carrego. Sim. Então, o que eu tenho para dizer para o empreendedor? Sonhe em ter uma empresa que anda sem você. Esse eu acho que o objetivo de todo empreendedor que realmente quer ter uma empresa de sucesso. Sim. E para os nossos amigos vendedores, que a gente nunca deixa de ser vendedor, a gente Nunca. é vendedor. Todo empreendedor foi um vendedor. Ah, com certeza. E continua sendo, né? Sim, De alguma forma ele sim, continua sendo. sempre. Eu falo que eu tenho a minha própria carteira de clientes, né? E eu sou apegada, sou mesmo. Faço questão de continuar atendendo ainda. Disciplina. Sim. A disciplina vai te levar em lugares que a motivação não te leva. Nunca. Responsabilidade e disciplina é quase uma linha tênue entre uma e outra, né? E ultimamente eu tenho usado uma frase que tem feito muito resultado para a minha vida. Eu ando meio radical comigo, porque a gente vai acolhendo um, acolhendo o outro, e de repente a gente se vê assim, poxa, quem me acolhe, né? Nesse momento, quem me acolhe? E para me acolher, eu adotei uma frase que é muito comum, todo mundo já ouviu, mas faça o que tem que ser feito. Sim. Tá doente? Faça o que tem que ser feito. Tá com sono? Faça o que tem que ser feito. Tá com preguiça? Faça o que tem que ser feito. Precisa bater a meta? Gente, faz o que tem que ser feito. O simples bem feito é muito melhor do excelente não feito. Exatamente. Né? A gente vem num mundo com tanto TDAH na vida, com tanto burnout, tudo Sim. agora tem um problema, né? Envolve uma questão de assédio emocional. Empresa que não tem problema não é uma empresa, né? As coisas são decorrências, né? Se você vende, você tem que entregar, você tem que faturar, a nota saiu errado, tudo é decorrência. E que bom que tem decorrência, que bom porque que você tem. cada cadeia de negócios gera empregos sucessivamente para que eles sejam resolvidos. Se a gente não tem problema, a gente não cria emprego. Exatamente. A gente resolve sozinho. Nós precisamos de pessoas para resolver esses problemas. E sozinho a gente faz? Faz. Até que página? Depende. O que eu quero para minha vida? Eu quero viver nesse padrão. E se você quer isso para você, tá tudo bem. É o seu sonho, não é o meu. O meu, eu vou deixar aqui para vocês agora. É aprender todo dia. E todo dia poder compartilhar o que eu aprendi com mais e mais pessoas. Sempre. Esse é o meu propósito de vida. Tá bom? Bom, gente, como eu disse, uma aula com essa pessoa maravilhosa, essa mulher incrível, mãe, empresária, né? E quem não teve a chance de ler esse livro, a gente vai deixar o link aqui na tela, então vocês acessam, já compra e mastiga. Como eu disse no outro podcast, mastiga esse livro, porque com certeza, se você tá com problema, você vai resolver ele. Ele é um solucionador de problemas. E ele é muito interativo, né? Muito interativo, tem atividades. Ele tem atividades, ele tem perguntas
que questionam mesmo, fazem você refletir Sim. ali no dia a dia, porque não é só passar a mão na cabeça, gente, não é livro passa-pano, tá? E Não. nem fórmula mágica. Se vocês estão esperando que ali vai ter um conto de fadas, não vai ter um conto de fadas. É cotidiano de quem sai pra rua para ter resultado. São pessoas reais, né? É isso aí. Então chegamos ao final do nosso segundo episódio do Inflexão Talks. Vocês que estão assistindo já viram e podem provar que são conteúdos incríveis e, melhor, gente, gratuitos. Então você compartilha, você curte, você salva, assiste novamente e também já nos segue aí nas nossas redes sociais, Egley Carvalho, Isso. autora do método RAR e além do livro Recalculando Rota. O meu Instagram vai estar aqui também na tela. Eu sou empresária e estruturo equipes comerciais para empresas e também ajudo vendedores a chegar aí no seu máximo potencial. É isso aí. Até a próxima. Muito obrigada, gente.